Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma quarta-feira. Estamos aqui debaixo da misericórdia e da graça do nosso Deus, mediante a fé. Esse amigo que fala com todos vocês é o Gafarel, o amigo, o irmão, o servo, que está junto nessa caminhada com o Ministério É Tempo de Oração. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer primeiro a Deus por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade. Agradecer a todos os irmãos, pastor Genival Lira e a sua digníssima esposa, a todos que estão empenhados em propagar as boas novas do Reino dos Céus. Hoje nós iremos orar, nós iremos buscar, nós iremos pedir, nós iremos nos entregar ao nosso Deus. Nós iremos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele, através das nossas vidas, venha dar continuidade à obra que Ele começou em nós e através de nós na vida de outras pessoas. Tá bom? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Onde você estiver, já são 5h19 desse novo dia, quarta-feira, mais uma quarta-feira. Deus é conosco. Deus é conosco. Creia nisso. Nosso Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mediante a fé, eu entro em oração juntamente com essa pessoa que me ouve. Agradecemos por mais um dia e consagramos esse dia ao Senhor. Consagramos nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos planos, que todos eles estejam alinhados com o Senhor, ajustados com o Senhor, submissos ao Senhor, entregues ao Senhor. Pai querido, Pai amado, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós estamos aqui por conta da tua palavra, por conta da tua misericórdia, por conta da revelação que recebemos um dia. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor. Então, completa a obra em nossas vidas. A tua palavra diz, meu Pai, que quando o Senhor vier, o Senhor convencerá o homem do pecado da justiça e do juízo. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, toma a direção. Toma a direção de tudo que será dito, de tudo que será feito, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Nós iremos ler 3 versos e vamos falar sobre
a maneira que como devemos nos comportar diante do cenário atual que estamos vivenciando. Cenário de instabilidade política, cenário de instabilidade social, um cenário de instabilidade moral, que começa na instabilidade espiritual, na falta de identidade a respeito daquele a quem buscamos e servimos. Nosso Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor dos que se colocam como servos. Vamos ler o capítulo 16 de João. Eu vou ler todo o capítulo, mas eu vou dar uma ênfase em 3 versos. Vamos lá? O título da mensagem é Missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus está falando. Quem está dizendo? Jesus está falando de coisas, alertando os discípulos, né, a respeito de coisas que iriam acontecer para que eles não se escandalizassem, né? Se escandalizassem no sentido de se frustrarem, no sentido de desanimarem, no sentido de retrocederem. Aí Jesus continua no verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas. Né? Eles quem? Os que dominavam a religião, os que dominavam a narrativa, os que dominavam o povo, os que dominavam a régua ética, moral e espiritual da época. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Né? O Senhor Jesus está falando que os discípulos, quando eles fossem expulsos e até mortos, eles estariam sendo entregues como tributo a Deus, como uma oferta agradável a Deus. Né? Verso 3. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? O Espírito Santo, ele já nos foi dado, doado, enviado. É o que está escrito. Né? Jesus estava se despedindo dos discípulos e estava dizendo que era necessário a partida dele, né? A ascensão dele, porque Jesus não morreu. Ele ascendeu ao céu. Né? Os homens mataram, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. Cristo, o Senhor Jesus,
é a prova viva de que o sacrifício, a entrega, a abnegação viva de nossos corações, de nossas vidas, é a garantia do repouso do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo ele já nos foi dado, ele já nos foi doado, ele já nos foi enviado. O que ele precisa é encontrar pessoas onde ele venha achar repouso, onde ele venha achar lugar, aonde ele venha achar morada, aonde ele venha encontrar habitat. Está compreendendo? Porque o Espírito Santo ele já nos foi doado. O Espírito Santo já nos foi enviado. E o que vemos hoje é isso. Ele procura lugar. E esse lugar, para que ele venha repousar, para que ele venha habitar em nós, quem tem que dar esse lugar somos nós. Quando nos alimentamos da palavra, quando nos alimentamos da oração, quando nos envolvemos com as coisas concernentes a Ele, quando buscamos na integridade do nosso ser. Então, Ele não vem sobre nós, mas Ele repousa em nós, porque vir Ele já veio, como está escrito. E uma característica de que Ele está repousando no indivíduo, na pessoa, no ser dela, é isso aqui que está descrito no verso 8. Ele diz assim, quando ele vier, ou seja, quando ele repousar, porque ver já veio. Jesus já ascendeu aos céus há 2000 anos atrás. Ele está aqui. O mundo ele não se transforma num caos por conta da ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo nos filhos dele, nos que se deixam ser morada dele, que não impede que o mundo se transforme num caos. Aí no verso 8, o Senhor Jesus diz assim, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, quando ele repousar no ser, tanto é que, olha a característica que a pessoa que recebe a ação do Espírito Santo manifesta. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, né? Quem é o mundo? As pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão debaixo do domínio do mundo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, vai haver um entendimento. Quando você vai falar com uma pessoa sobre o pecado, ela fala assim que nada. Mas no fundo, ela sabe o que é o pecado. O pecado é o erro. Mas não é um simples erro. É um erro fatídico. É um erro, como é que eu posso exemplificar? É um erro que proporciona injustiça, como no Éden. Só para ilustrar para vocês. O pecado é um erro. Que erro? A exemplo do que aconteceu no Éden. Quando Adão come do fruto, ele entra em dissonância. Ele entra em conflito com o Criador. E dá início ao caos. É isso que o pecado produz. É isso que o pecado produz. Deu início ao caos, deu início à entrada, não no Éden. Tanto é que os dois eles foram tirados do Éden. Mas deu início ao caos em Adão, em Eva, nos dois. E é isso que acontece com o ser humano, com a pessoa, quando ela entra em dissonância com o Criador e dá acesso ao pecado. Então, o Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo no indivíduo
é fazê-lo entender sobre a gravidade de estar vivendo uma vida no pecado. Está compreendendo? Por isso que aqui no verso 8, o texto sagrado diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo. Que é o mundo? É esse mundo que a gente vê bloco, parede, árvore? Não. O mundo são as pessoas que estão debaixo de uma vida de pecado. E o Espírito Santo, quando vier para repousar nela, vai convencer. Por isso que quando a pessoa está na igreja buscando a Deus, orando, no momento de adoração, no momento de entrega, de busca, e há esse convencimento de que ela está vivendo uma vida no pecado, ela cai em prantos. Ela cai em prantos, ela se rende ao Senhor. Aí diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, primeiro, depois da justiça. Olha aí, o que aconteceu no Éden, quando ele comeu do fruto, foi uma injustiça. Quando o Espírito Santo vier, vai convencer da justiça, vai convencer o mundo do pecado, uma vez a pessoa consciente, tendo o entendimento de que está vivendo uma vida no pecado, logo ela se arrepende, porque o entendimento de que uma pessoa está no pecado, obrigatoriamente, naturalmente, ela produz fruto de arrependimento. Da justiça, ela começa a entender como é que é a justiça do céu, do reino do céu. Não a justiça do mundo. E do juízo. O juízo, todos nós sabemos que é... Esse juízo aqui está falando do juízo em que a pessoa ela começa a ter entendimento de que as ações dela geram consequências no campo espiritual. O procedimento da pessoa gera juízo, né? Aí depois o próprio texto vem explicando. Do pecado porque não creem em mim. Ao principal pecado, a incredulidade. A incredulidade é um pior pecado. A gente sabe que o mundo vive debaixo dos pecados capitais. A glutonaria, a prostituição, a inveja, né, a mentira. São pecados capitais. Mas com relação à ação do Espírito Santo, a incredulidade. O pecado, ele quebra a incredulidade. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Então, quando a pessoa ela recebe o repouso, a visitação do Espírito Santo, porque ele já veio. Quando ela recebe a visitação do Espírito Santo, ela tem esses três entendimentos. O primeiro, do pecado, da justiça e do juízo. Ela começa a entender que o mundo já está encaminhado, ordenado. Está compreendendo? Sendo assim, aí no verso 12, o Senhor Jesus diz assim, ó: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ou seja, quando vier no sentido de visitar, quando receberes a visitação do Espírito Santo, quando receberes a visitação do Espírito da verdade, né? O texto diz, ele vos guiará a toda a verdade, aleluia. Porque não falará por si mesmo. Aí já está falando do indivíduo. Olha, você não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Ele quem? Ele quem irá glorificar?
o indivíduo me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu vou parar aqui no verso 14. Eu espero que o Espírito Santo, através dessa mensagem, venha falar ao teu coração, venha falar à tua mente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Tá bom? Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Assim na terra como é feita no céu. O pão nosso, o pão espiritual, o pão físico, dá-nos hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como temos procurado perdoar os nossos devedores. Pai querido, Pai santo, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, Senhor, teu é o poder, o domínio, para todo sempre. Amém. Olha, fiquem todos com Deus. 21 minutos de gravação. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada. Quando receberes a visitação do Espírito Santo, essa visitação o convencerá do pecado, do que é pecado, do que é viver no erro. Que uma coisa principal que faz a pessoa viver no erro é a incredulidade. A pessoa vive no pecado porque não acredita, não crê que aquelas práticas vai gerar algum resultado negativo. Segundo, da justiça. Ela começa a viver não pautado na justiça do mundo, né? Que é a justiça. Olha, bateu, levou. Toma lá da cá. Me agrediu, eu vou agredir de volta. Me caluniou, eu vou caluniar de volta. Ela começa a viver de acordo com a justiça dos céus. O Espírito Santo que o visitou começa a dar condições dela praticar a justiça do céu, que é aquela que diz assim, olha, não pagueis mal com mal, mas vencei o mal com o bem. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém lhe tirar a capa, dê a túnica. Se alguém bater numa face, dê a outra. Né? Eu vou explicar um pouco mais sobre esse dar a face. É que na época romana era uma tática de dominação. Quando um soldado romano ele vinha sobre o israelita, dominar o israelita, ele tinha, normalmente eles faziam essa dominação através de tapa, dava uma tapa no rosto, com o lado de fora da mão. Então o Senhor Jesus está me ensinando que quando eles viessem e agredisse a face deles com a tapa no rosto, era para eles oferecerem a outra. Porque uma vez eles batendo com a parte de dentro da mão, eles estavam tratando o israelita, o hebreu, de forma digna, não de forma arbitrária e dominadora. Então, por isso que Jesus ele nos convidou os discípulos a dar outra face. Ou seja, alguém te caluniou, dê outra face. Mantenha-se firme, mantenha-se na sua postura.
que a mesma pessoa que te caluniou, que mentiu contra você, que te agrediu, ele vai começar a te tratar com dignidade, com respeito. E você vai ganhar um irmão. E do juízo é o convencimento de que o mundo jaz no maligno. De que não adianta a gente lutar com aquele que já está vencido. O mundo já está vencido. O mundo já tem rei. A gente vê muitos crentes, muitos cristãos desanimando porque ficam preocupados. Poxa, trabalha tanto e não consegue angariar aquilo. Rapaz, o mundo é dos espertos. Mas o céu é para os que se separam. O mundo já está ordenado. É claro, uma vez você em sintonia com o céu, você vai ter bons resultados no mundo. Fique com Deus, forte abraço. Tchau, tchau. 25 minutos de gravação. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários do